sejam muito bem-vindos ao nosso programa Vozes Urbanas. Vozes Urbanas é o videocast, podcast do CAU-RJ e que a gente sempre traz especialistas para conversar sobre algum tema de interesse dos arquitetos urbanistas fluminenses. E hoje temos aqui duas especialistas em arquitetura da paisagem ou paisagismo. Nós vamos inclusive esclarecer essa terminologia e aí eu vou então começar apresentando um pouquinho só da biografia delas, porque é muito longa, são todas muito feras. Vamos lá, a convidada Raquel Cruz é professora da PUC, arquiteta urbanista, consultora em planejamento ambiental e urbano para os diferentes setores das regiões do país. Ela é especialista em paisagismo ecológico, planejamento e projeto da paisagem, na PUC Rio, e mestre em arquitetura e urbanismo pela FAO São Paulo. Raquel se dedica a projetos que integram a natureza e urbanismo sustentável. A Anelice Lober é arquiteta formada pela UF 85, se formou comigo. Tornou-se sócia da Arquiplant Paisagismo em 86, um aninho depois já estava com a Arquiplant, né? Tá até hoje, né? E desde eu acho que na verdade foi em 87. Eu sou péssima com data. Peguei da sua bio. Então, desde então, realiza projetos paisagísticos para residências, fábricas, fazendas, hotéis, condomínios, praça, parques, desenho urbano. Em 92, inclusive, projetou a nova capital do estado do Tocantins, né, vencendo o primeiro lugar no concurso do IAB, Distrito Federal, e o concurso era nacional de arquitetura paisagística para a cidade de Palmas. Com vasta experiência, possui diversos projetos premiados nacional e internacionalmente. É danada, né? Bom, gente, tem aqui uma introduçãozinha só para a gente começar a falar. Tenho até duas aqui, eu vou ler que a minha querida assessora de comunicação, ela preparou. Cidades sem planejamento urbano adequado condenam a população a viver constantemente com desafios. Por exemplo, sem vegetação para amenizar a temperatura, os espaços se tornam muito mais quentes devido ao excesso de concreto e asfalto, que absorvem e retêm calor. Esse é um dos fatores que afetam diretamente a qualidade de vida dos habitantes e torna o ambiente mais hostil e insustentável. Para combater esse problema, o arquiteto paisagista desenvolve soluções para criar espaços que integram a natureza à construção, analisando as necessidades baseadas na funcionalidade, topografia e preservação do meio ambiente. Com essa introdução, eu vou passar diretamente a uma primeira pergunta, vou direcionar para a Raquel e, evidentemente, a Anelice vai complementar também. Eu quero saber, afinal de contas, a arquitetura da paisagem, paisagismo, é só uma diferença da maneira de falar? Tem alguma coisa conceitual que mudou ao longo desses anos? Porque quando nós estudávamos não se falava ainda com essa expressão. Tem algum detalhe, alguma nuance que a gente tenha que perceber? Qual é a sua percepção sobre isso? Para mim é a mesma coisa, né? Para mim a minha leitura é que é a mesma coisa. Claro que houve, acho que tem uma questão assim epistemológica, de certo modo, mas tem também uma questão muito cultural, né? Se a gente for ver das línguas latinas, né? Quando a gente vem para o paisagismo, é fácil você colocar o sufixo, né? E aí, quando o termo da arquitetura paisagística, ele nasce no final do século XIX, nos Estados Unidos. Ele vem de um contexto, do entendimento também de uma questão de planejamento. Há quem faça essa classificação a partir da escala. Mas no Brasil, quando a gente vem aplicando os dois termos, tanto de paisagismo quanto de arquitetura paisagística, é a mesma coisa. Só que a arquitetura paisagística, ela nasce ali de Frederico Olmsted, né, que ele cunha esse termo e ele traz essa profissão da arquitetura paisagística para nós no finalzinho do século XIX, trazendo como essa questão do planejamento territorial, em que ele bebe na fonte também muito disso, de uma influência inglesa da questão das soluções dos parques urbanos, como uma maneira de melhorar a qualidade de vida das cidades industriais. Então ele leva isso para os Estados Unidos, né? Ele né, tem o Central Park, tem o Colar de Esmeraldas, enfim, uma série de projetos incríveis e ele cunha esse termo ali, né? Na minha visão particular, eu gosto muito do termo paisagismo, né? Muito no sentido de que, para mim, na língua portuguesa, o paisagismo ele vem como aquele agente que interage com a paisagem, né? Enquanto que o arquiteto paisagista, eu acho que tem uma visão um pouco mais antropocênica de um arquiteto, de um projetista, em que ele constrói a paisagem, né? No sentido de construir a paisagem
a partir de um olhar humano. Mas é uma visão completamente pessoal, assim, eu acho que os dois termos super cabem, né? Mas eu, Raquel, me sinto muito mais paisagista no sentido de uma pessoa, não de uma pessoa, mas de um dos componentes da paisagem que interagem com essa paisagem, assim como tantos animais também interagem, né? Então, para mim, na minha leitura da língua portuguesa, me parece... Você gosta mais do paisagismo. E aí, você estava me falando sobre essa origem, né? Eu achei interessante a tua visão, mas eu não sei porquê, eu acho assim, paisagismo, porque no Brasil, eu disse para ela, o paisagista é o cocô do cavalo do bandido. Mas nos Estados Unidos, justamente porque eles têm já uma sólida base na arquitetura de paisagem, e tanto que eu disse para ela, o arquiteto paisagista, como eles chamam, landscape architect, né? Ele é chamado para desenvolver tudo. Ele é chamado logo no início do projeto. Então você tem uma área imensa, ele é chamado para fazer aqueles master plans gigantes, ele que posiciona as construções todas, quer dizer, ele é o rei da cocada. Uhum. E aqui depois no Brasil não é. Então eu urbano, prefiro chamar de arquiteto paisagista, que eu acho que é mais nobre, entendeu? Do que paisagista. Eu acho que dá-se um termo. Porque acho no fundo é a mesma coisa. Sim. Porque na verdade você está trabalhando. Quando tem arquiteto envolvido, no fundo é a mesma coisa. É que de repente paisagista pode ser qualquer pessoa que mexe com a paisagem. E aí. Não, mas vamos lá. Arquiteto, paisagista tem que ser um arquiteto e tem uma técnica. Sim, porque no Brasil, como você não tem uma faculdade, agora até já tem, mas não tinha uma faculdade de paisagismo, então qualquer pessoa que achava que tinha um dedo verde podia se chamar e auto-intitular paisagista, não sabia nada. Entendeu? Ou seja, ele sabia lidar com as plantas, mas não sabia fazer o projeto em si, não sabia projetar a estrutura paisagística, porque na verdade o que é arquitetura paisagística? Não é só as plantas, são ferramentas. Você usa as plantas, mas não é um detalhezinho. É uma ferramenta importante. Mas a arquitetura da paisagem, na verdade, você projeta, você preenche os espaços vazios e você projeta todo um caminho, você guia a pessoa, o observador, dentro daquela paisagem. Quer dizer, você vai você pega um espaço vazio e faz dele uma verdadeira paisagem, como aqueles clássicos que você mostrou. Ou isso, né? ou também um piso, você pode fazer com canteiros gigantes, como foi em Palmas. Você pode indicar uma escultura, você pode indicar a necessidade então você vai direcionando aquele observador para ele ter percepções e experiências ali naquele caminhar dele. Então é muito além de só colocar plantas, né? Então, olha só, uma paisagista que prefere usar a arquitetura da paisagem, uma professora de arquitetura da paisagem que prefere o termo paisagem. Adorei, porque agora eu fiquei mais embolada ainda de como é que eu devo usar. Eu confesso que eu comecei a escutar a arquitetura da paisagem nos anos 2000. Eu realmente só conhecia... No Brasil, eu acho que a primeira vez que eu vi foi em 92, quando teve esse concurso da cidade de Palmas. Porque ninguém chamava arquitetura paisagística no Brasil, porque isso é um termo americano. Sim. É landscape architecture. Diga. E eu penso também que, assim, por um lado, né, se a gente for pensar dentro de como ele foi formado, né, o termo, dentro dessa questão que ela trouxe muito bem, da coisa do planejamento, né, do paisagista olhar primeiro, porque tem uma questão que eu acho que é fundamental, que é da percepção do papel do arquiteto enquanto manejador do território, né? Porque se a gente para pensar, um terreno, ele é uma porção de terra, né? Planeta Terra, né? O nome já traz isso. Então, quando a gente começa a pensar dentro da formação do arquiteto urbanista no Brasil,
E que aí o paisagista, ele vem no pacote do arquiteto urbanista paisagista, né? Não tem o título, mas é no pacote, é isso, quando a gente vai ver as licitações. Ou é chamado por último, o que é terrível. O que é terrível, porque muitas vezes você precisa se especializar, né? Você sai do curso. Eu não consigo me imaginar fazendo um projeto de paisagismo, não tenho a menor experiência. E aí são especializações. E a partir desse processo, enquanto arquiteto, né? E da mesma maneira, né, a gente poderia trazer outros profissionais que eu trabalhei ao longo desses anos, biólogos que também se chamam de arquitetos paisagistas porque têm especialização, né, fizeram um mestrado em arquitetura paisagística. Engenheiros agrônomos. Engenheiros agrônomos que têm um conhecimento belíssimo, geógrafos, né? Então são várias áreas do conhecimento e que podem chegar ao título de arquiteto paisagista ou de paisagista, né, dentro desses processos de especialização. No entanto, o que eu penso muito é dentro dessa questão de ser chamado primeiro, no sentido de compreensão do território como um todo, né, das dinâmicas abióticas, bióticas, culturais e a intervenção territorial. Porque é uma pena que no Brasil o paisagista ele seja chamado, depois de tudo, para poder preencher canteiros. Exatamente. Só lidar com as plantas. Não, com vegetal. Isso nós perdemos um grande potencial de bons projetos, né? No sentido ambiental, no sentido de valoração dos serviços ecossistêmicos, dos ecossistemas pré-existentes, de todos os fluxos e trocas ambientais, né, que são pré-existentes à ocupação humana. Então, hoje que nós temos aí um percentual absurdo de áreas urbanizadas no mundo, né, cada vez mais a gente vem sentindo a questão da emergência climática, a profissão do paisagista ou do arquiteto paisagista, ele vem sendo cada vez mais. Eu, por exemplo, tenho atendido alguns clientes que às vezes nos chamam primeiro. E muitas vezes a gente é difícil, mas tem alguns clientes que eles já estão entendendo, porque já bateram cabeça, entende? Porque aí depois a gente consegue aprovar, e às vezes, muitas vezes com um projeto de urbanismo pré-pronto, e às vezes tem que trocar tudo. Na verdade, nós também somos, né, moramos atualmente numa cidade que já está pronta. Então, todos os processos são de requalificação dos espaços. Então, na verdade, acaba que sobra para o paisagista exatamente isso. Olha, aqui tinha um canteiro, tá bom, você pode no máximo aumentar um pouquinho, né? Mas é ruim quando chama depois, porque, por exemplo, eu já peguei muitas casas que até a piscina é locada errada, que não pega sol. Por exemplo. A implantação mesmo. A implantação da casa. Por exemplo, às vezes o cliente pega um condomínio que implantaram as casas. E aí ele vai colocar a piscina. Aí também o arquiteto dele já coloca a piscina, em vez de colocar de um lado, eu estou falando de um projeto recente que está na minha cabeça, coloca do outro. Aí eu digo, se essa piscina fosse ali, ela pegaria sol. Onde está, não vai ter que podar aquela... Entendeu? Então começa uma série de problemas. Você já começa de alguma coisa errada para consertar. Né? Então, assim, o que eu acho horrível na nossa profissão, não sei se você pega isso, é o que eu chamo de paisagismo cosmético. O paisagismo entra para encobrir todos os erros da arquitetura. Adorei essa expressão. Paisagismo dá uma maquiada, que nem a gente fala mesmo em obra, em reforma, a gente fala, só vou dar uma maquiada, é exatamente isso. E a gente tem que maquiar, porque de todas as caixas, as tubulações, tudo de ruim, eles colocam dentro do canteiro e não tem espaço para você plantar nada. Coitada da raiz da planta, né? Então, onde é que ela vai se dar? É difícil, é uma profissão difícil. Eu não imagino. É fácil. Olha só, eu ainda vou continuar com essa coisa de, já que estamos falando de expressões, de etimologia, enfim. A Raquel é especialista, está lá no seu currículo, né, em paisagismo ecológico, né? Então eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa expressão, porque para mim me dá uma impressão de redundância, porque em geral a gente remete paisagismo de alguma forma à proteção da ecologia, à exaltação da ecologia, do bioma local. Então eu estou com a visão totalmente errada, é um pouquinho redundante, não é nada. Me explica aí o paisagismo ecológico, o que ele se diferencia dos outros. Eu acho muito interessante essa sua pergunta, porque de algum modo, o próprio conceito de paisagem, né, que é quem traz o termo paisagismo, né, ele vem mudando ao longo do tempo, né, isso vem amadurecendo nesses vários campos do conhecimento.
O paisagismo ecológico, esse nome, ele de certo modo deveria ser uma redundância, né? Eu acho que ele deveria ser uma redundância. E aí quando a gente traz para as questões de soluções baseadas na natureza, né, e infraestrutura verde, etc., eu acho muito legal quando você fala de redundância, me vem à cabeça muito um autor que eu gosto muito, que é o Jack Arrand, que ele fala muito sobre a importância de você construir sistemas de infraestrutura verde, de manejo de água, que eles sejam redundantes, né? Porque a redundância, se você olhar para a natureza como um todo, ela é um grande sistema redundante, né? Por exemplo, né, se a gente pensar no caimento das águas da chuva, né, a água da chuva cai na árvore, a folha da árvore segura a água da chuva. Aí cada folhinha segura um pouco, aí daqui a pouco retém um pouco no tronco, aí daqui a pouco retém um pouco na raiz, aí daqui a pouco retém um pouco na serrapilheira da floresta. Aí ela vai percolando, aí tem um galho caído que retém mais um pouco, aí tem um relevo que é um pouco mais acentuado, aí você tem uma pedra que ela é um pouco escavada. E essa água vai descendo num grande sistema redundante, que ela demora muito para conseguir chegar, por exemplo, no leito do rio. Muitas vezes, numa área de floresta, por exemplo, a taxa de percolação de água, ela é de 10%, de 0 a 10%. Né? A água que chega no rio é 10% da água que chove, o resto tudo infiltra, em função desses sistemas redundantes. Então, quando a gente traz a questão do paisagismo ecológico, ele pode ser sim uma redundância, mas na realidade, o termo foi apropriado no Brasil, como bem trouxe, a questão de um jardinista, né, em algum momento, né, uma pessoa que faz jardins. No entanto, o paisagista é aquele que interage com a paisagem, né, na etimologia da palavra. E aí, mas a questão ecológica, ela ficou perdida no tempo. Porque quantos projetos... Está dando um reforço na questão ecológica que você tem que se apropriar. Não é apenas embelezar ou colocar elementos... Tem muito paisagista que estudou na Europa e faz jardim europeu no Brasil, por exemplo, que eu acho um absurdo. Porque você imagina ir para os Alpes suíços e ver palmeiras? Você não imagina, entendeu? Então, assim, é uma paisagem que grita. O cara quer colocar aqueles pinheiros, eles adoram. Em São Paulo tem muito aqueles pinheiros, ciprestes, agulhas. Ainda bem que São Paulo é um pouquinho mais fresco, ninguém quer. É fresco, mas não combina. Porque é Mata Atlântica também. Então, assim, isso eu acho completamente bizarro. Incoerente, bizarro. Então eu entendo isso que ela está falando. E acho que assim, tem uma questão estética, né, que aí eu acho que Burle Marx também traz esse resgate dessa valorização da nossa flora, estética, né, da nossa flora. Mas para além disso, tem todas as outras dinâmicas ecológicas, né, porque não é só sobre vegetação. Quando eu interfiro na vegetação da Mata Atlântica, eu interfiro no habitat dos animais. Dos pássaros. Né? Comida. Eu interfiro na quantidade de água que eu tenho no rio, eu interfiro em vários ecossistemas, eu interfiro no ciclo da água. Por isso também precisa dessa multidisciplinaridade, também num estudo de uma área muito grande, né? Porque de repente você pode precisar consultar um biólogo, se você tem um rio com um determinado tipo de peixes e coisa e tal, o que eu vou fazer aqui, pelo amor de Deus, que eu não vou jogar alguma coisa que possa matar. Você tem que projetar numa arborização, lembrando que você tem que dar fruta para os pássaros, material para eles fazerem ninho, isso tudo é importante. Por exemplo, em Palmas a gente pensou nisso tudo, porque tinha que trazer aquela avifauna de volta, porque quando eu cheguei na cidade, então já vamos entrar o cartaz era assim, era um trator que horror, derrubando todo o cerrado. Nossa. Era a primeira página, eu fiquei horrorizada quando eu vi aquilo. Isto é progresso. Isso é a mentalidade do Brasil. Não, ainda mais naquelas décadas rodoviaristas, extremistas. Então era isso. Então você tinha que devolver toda aquela vegetação que foi arrancada para fazer a cidade, você tinha que repor. De alguma forma. Claro que você ia propiciar humanizando. Algum tipo de habitat também para os animais. Trazer tudo de volta. Até porque senão você não tem vida também. O ser humano não pode viver isolado, né? Nós somos parte dessa natureza. Mas quer concluir o que você estava falando? Eu acho que é exatamente isso, que quando a gente traz o ecológico, né? Eu gosto de usar o ecológico, assim, porque
é diferente, né? Não adianta um cliente vir me procurar, por exemplo, para pedir para pôr cipreste. Eu não ponho. Né? Vai procurar outro. Eu não ponho. Assim, ou então, por exemplo, né? A gente teve um caso que era um condomínio em Florianópolis e existia um projeto urbanístico, um bom projeto urbanístico. No entanto, existia ali uma dificuldade de leitura do território e a gente não estava entendendo muito bem. O cliente chamou a gente para fazer, eu compunha uma equipe dentro de um outro escritório e chamou a gente para olhar aquilo, né? E aí então a gente começa a investigar e a partir de outros documentos e entendendo como era aquilo originalmente, né? Qual era aquela paisagem primeira, antes, pré-ocupação, né? Porque ainda não estava acontecendo, mas já existiam várias ações antrópicas que vai perdendo a característica. E aí lá pelas tantas a gente descobre um último meandro, assim, do que era uma característica daquela formação. E então a gente fala, cara, isso aqui é uma preciosidade, olha que lindo que está aqui encoberto, ainda tem e tal. E aí então o urbanista junto com a gente, né, os clientes todos juntos empenhados em tentar propor um projeto mais ecologicamente menos com interação mais positiva possível na paisagem, claro que cumprindo todas as necessidades, né, para que seja viável economicamente, inclusive. E aí então o projeto de urbano muda completamente por conta dessa compreensão, desse diálogo com a paisagem, né? Porque eu acho que existe uma coisa que aí esse respeito à ecologia, né? E eu acho que isso existe, faz assim, sentido. Que me traz até uma questão para dentro da formação do arquiteto urbanista no Brasil, né? Porque assim, como que o espaço dentro do curso de arquitetura e urbanismo que a gente tem para poder passar essa possibilidade de leitura, de compreensão da paisagem para as futuras gerações, frente a uma crise climática, né? Aqueles que manejarão o território, é muito pequeno. Então, quando a gente abre lá no CAL, né, aqui no nosso conselho, né, todas as nossas atribuições, inclusive ambientais, são muitas, não é? São 200 e poucos. São enormes. Então, dentro da formação do arquiteto urbanista no país, até que ponto que as nossas escolas têm espaço para alimentar, para poder suprir essa necessidade, para que esses alunos saiam com uma visão de território, uma visão de dinâmicas ambientais, capazes de interagir com isso, não é? Formação continuada. Isso aí é muito importante Só que na formação. Porque hoje em dia, então, mais ainda. Mais ainda. Por que acontece? Não é só o paisagista, porque o arquiteto ele vai intervir. E aí é como se fosse um tatuador, né? Um tatuador, ele consegue interagir, ele tem até uma profundidade de epiderme que ele pode interagir, porque ele entende ali um pouco, né, daquilo ali. Espera-se que sim. Né? Mas, às vezes, existem obras que não são tatuagens no planeta Terra. Existem obras que são pontes de safena, né? Então, intervenções profundas. Até que ponto que essas pessoas que estão habilitadas pelos cursos brasileiros e pelo conselho a interagir na paisagem tem conhecimento técnico suficiente para interagir ou para pelo menos dialogar com os outros especialistas. A questão da arquitetura é muito generalista, né? Abre um leque muito grande, mas os cursos de formação graduação, né? As pós-graduações precisam agir melhor, porque realmente tem certas ações que não basta a faculdade, você não sai dali, a não ser que você tenha ido trabalhar no escritório junto com uma equipe que você acabou aprendendo com a vivência, que é a residência, que é o que a gente também está querendo, né? Acredito que toda faculdade esteja pensando nisso, né? Dar a residência para o arquiteto, para ele se especializar em alguma coisa, ele não sair esse generalista tão grande assim, né? Esse leque tão grande. Continue falando então, que eu queria que você me falasse sobre a sua experiência lá em Tocantins, né, em Palmas. Esse projeto, se você acha que chegou ao verde necessário... Não, o projeto ficou perfeito, eu acho, ficou muito bom, mas o governo não executa direito. Então, você é uma daquelas que está triste para executar projetos para governo. Se o Burle Marx, que era o Burle Marx, ficava triste com o aterro do Flamengo, porque... E ele conseguiu fazer o aterro do Flamengo direito, né? Mas eu nem não ele ficava triste porque não pau. repunham as plantas. Você talvez tenha ficado triste porque nem puseram a primeira... Não, eu não sei se puseram. Eu acredito que a arborização eles devam ter seguido,
mas o desenho há em reclamações. si, da Eu também nunca fui, não. estrutura paisagística, eu vi que ficou um arremedo. Eles simplificaram demais, entendeu? Ainda tem mais isso, né? Se você trabalha... Então, por exemplo, a gente projetou um espelho d'água na frente do Palácio do Governo, que era exatamente o que eu via na Chapada dos Veadeiros, lá no Cerrado, ou seja, aquelas quedas d'água que vinham descendo. Então a gente fez isso estruturalmente, mas com uma linguagem, eram degraus mesmo, né? E tudo em ângulo, e descendo aquelas quedas d'água, e vinha, porque o terreno era remetia a ideia, descendo. Não fizeram aquilo. Nem uma pocinha. Então, eles fizeram um lago, mas não seguiram o projeto. E não era tão complicado assim. Isso é ruim. Então, essa simplificação demais em tudo, na obra. Então, o projeto não é o meu projeto que está ali. Me fala então, agora, Raquel, sobre o Parque Orla de Piratininga. O Alfredo Sirquis, grande político aí da Partido Verde, aliás, falecido, mas ex-marido da nossa amiga Ana Borelli, que faz alguns projetos para a gente aqui no CAU também, projetos de memória, de encadernação, enfim. Então conta um pouquinho mais sobre isso. Eu sei que ele é um parque SBN, Soluções Baseadas na Natureza. Fala sobre esse projeto para a gente. Foi um grande presente, assim, que eu considero que eu ganhei na vida, assim, né? Quando eu saí da faculdade, eu tinha um grande sonho, assim, né? Eu saí da faculdade pensando, se um dia eu conseguir fazer um jardim de chuva, né? Porque a gente, quando a gente começa a compreender essas dinâmicas da paisagem... Fala o que é jardim de chuva para o ouvinte mais desavisado. Sim. Quando a gente começa a aprender, eu brinco, né, às vezes com os alunos, assim, é uma lente que você coloca no seu olho que não dá para tirar mais, né? Assim, impossível. Verdade, imagina. Então, quando a gente começa a compreender essas dinâmicas da paisagem e a gente vê como que o nosso modo de produzir cidade interfere tão negativamente na paisagem, que talvez não precisasse ser assim, simplesmente por uma falta de conhecimento. Eu acho que não é uma questão de caráter ou de questões políticas, eu quero mesmo detonar tudo, não é isso. Eu acho que é uma falta de conhecimento mesmo, né, naquela coisa das especializações, né, de cada um ficar na sua caixinha. Talvez essas disciplinas que precisam de um conhecimento multidisciplinar. Multidisciplinar. Eu acho que elas às vezes ficam um pouco perdidas, né? Mas enfim. Então, quando eu compreendi isso, e fui orientando a do Pierre, que imagino que deve ser uma das pessoas que vem, né? E mais tarde Cecília Slog também foi minha banca. E então tive essa oportunidade de ter esses grandes professores queridos, assim. Eu saí da faculdade querendo fazer o que eu considerava correto, né? Então, dentro dessas várias possibilidades de visão, de interação positiva com a paisagem, a gente tinha ali algumas técnicas já implementadas em alguns países de infraestruturas verdes, né? Naquela época ainda a gente não tinha nada muito forte no Brasil, tinha pequenas coisas acontecendo, mas ainda nada muito consolidado. E aí, então saí, fui trabalhar no metrô, trabalhei no metrô do Rio muito tempo, aí sempre com aquela vontade, né? Me lembro, a gente tinha discussão do canal de Jardim de Olá, que ainda está até hoje, ainda né? Tá. E uma ótima discussão, né? Que é uma ótima oportunidade de revitalização. O CAU já fez também, né, alguns encontros para discutir, dando oportunidade ao autor do projeto e a sociedade de fazer as suas reivindicações. Sim. Também. E que aí também tem uma temática maravilhosa, né? Que é a questão do patrimônio e a questão do patrimônio ecológico, né, também, enfim, são muitas as questões. E aí, bom, enfim, aí foi isso tudo. E aí, enfim, fui trabalhar na Prefeitura de Niterói, trabalhei na revisão do plano diretor e aí fui acabado, né, isso fui para a Secretaria de Meio Ambiente, a convite do secretário, na época, Eurico Toledo, para fundar um departamento de ecologia urbana e mudança climática. Olha, naquela época a gente estava começando né, tinha feito o primeiro capítulo de mudança climática na revisão do plano diretor, as coisas estavam acontecendo, isso era, sei lá, mais ou menos 2015, 2017, mais ou menos esse período. E aí então me chamam para dar uma olhada num projeto que existia do INEA já, pronto, do Parque Orla Piratininga, e me pedem para analisar e ver o que já podia licitar, né? Porque, enfim, o governo tem um tempo muito corrido e o que dava. Aí olhei lá, bom, não tem muita coisa que dá para licitar. Olhei lá, vi o que tinha mais adiantado de projeto e aí falei, bom, mas então a gente tem uma super oportunidade de fazer um projeto de revitalização dessa laguna, né?
Na época a gente até chamava de lagoa. E aí, então, quando eu apresento isso, era uma geógrafa, eu não sabia, Dionê Marinho, querida, que foi quem tocou o projeto, né, a grande gestora desse projeto. E eu não sabia, ela já vinha estudando, vinha lá da Serra, estudando renaturalização de corpos hídricos, etc. Eu não sabia dessa trajetória dela. Gente, mas o olho dela brilhou, foi uma coisa incrível. E aí, então, você pode apresentar para o vice-prefeito? E aí começou uma movimentação enorme. E então a gente tentou ver se fazia concurso, enfim, tentamos várias questões, porque eu falei, eu não tenho condição de fazer sozinha, eu era uma equipe, tinha acabado de fundar o departamento, estávamos ali tentando montar as coisas. E aí, então, até que chega um ponto que não dá para fazer nada, e aí, você me entrega quando esse projeto? Aí eu tomei um susto, ao mesmo tempo falei, gente, é a oportunidade, bora fazer, vamos pegar, né? Aí liguei pro Pierre e pra Cecília, na época eu estava na pós-graduação, falei, vou mudar a minha monografia da pós, vamos fazer isso aqui. Cecília Herzog. Que aí a gente pega isso e a gente dá conta de... Eu consigo fazer tudo que eu estou fazendo numa coisa só para dar conta. Aí a gente fez uma chamada de voluntários, ocupamos a sala de reunião da Secretaria de Meio Ambiente, chegaram voluntários para trabalhar, pessoas voluntárias. Foi muito legal, assim, foi um trabalho muito interessante. E a monografia da pós, então, acabou se tornando o projeto conceitual do Parque Orla Piratininga, que ele tem como premissa as soluções baseadas na natureza, né? Muito focado em uma metodologia também desse autor, Jack Arran, que é quadro de desenho e planejamento de projeto de design, quadro de projeto, desenho e planejamento adaptativo, onde ele traz os serviços ecossistêmicos como uma base de tomadas de decisão. Então, basicamente, é você analisar o território, né? Você faz uma leitura, aí é uma outra metodologia também que foi adicionada, a biótica e cultural, para tentar fazer camadas da paisagem para que possa ficar um pouco mais simples, né? Então, você analisa o relevo, analisa as águas, o solo, aí analisa também depois toda a camada biótica, né? Que vem toda a parte da vegetação, dos animais, dessas interrelações, né? Inclusive entre as camadas, e depois a social. Então, eu fiz essa leitura da bacia hidrográfica, né, que drenava para essa grande lagoa, que tinha várias questões de pressões ambientais, sociais, favelas no entorno, uma superocupação, uma borda, enfim, uma vegetação super degradada, muito lixo, uma gestão de águas também complexa. Então, você caminhava pela beira da lagoa, tinha uma montanha, né, porque eles fizeram tipo uma vala em volta, e aí obstruía a visão. As pessoas que moravam em volta não tinham contato com o espelho d'água, assim, com uma vala de drenagem muito poluída, etc. Então era um cenário assim, bem complexo, e aí a partir daí eu fui entendendo quais eram aqueles ecossistemas, o mapeamento daqueles ecossistemas, fizemos mapeamento de associação de bairro, conversamos muito com todo mundo também. E a partir dali a gente vem trazendo um processo de revitalização desses possíveis ecossistemas para ampliação dos serviços ecossistêmicos. Então, ao longo do tempo, né, essas ações projetuais, as diretrizes projetuais que foram feitas no projeto conceitual, elas estavam todas embasadas nessa ampliação desses serviços ecossistêmicos usando diversos dispositivos de infraestrutura verde. Né? Então, essa solução com base na natureza, o que é isso? Né? É entender a natureza do lugar, considerando a biótico, cultural. Tirar partido da própria natureza. Tirar partido e interagir positivamente com ela. Né? Então, o parque hoje, ele apresenta Ele foi executado a contento? Foi executado. Tem questões também, né? Obviamente. Mas também a contento, né? Não foi que nem a experiência. Eu penso que não é uma questão de ser a contento ou não ser a contento. Eu acho que são questões a melhorar. Né? Porque o projeto da paisagem, eu não acho que ele é um projeto estanque. Eu acho que existe uma leitura diferente entre o projeto da arquitetura e o projeto da paisagem. O projeto da paisagem você entrega, a paisagem interage, as coisas mudam. E as pessoas se apropriam daquele espaço, às vezes, de uma forma diferente do que você pensou. Né? Os passarinhos trazem sementes, as plantas mudam. As pessoas fazem outros caminhos. Abrem caminhos. Né? Tudo vai acontecendo, né? Então, depois de um tempo, é necessário observar, aí no meu mestrado eu voltei para esse lugar, para observar a eficiência da implantação e para que a gente possa olhar onde tem para melhorar e
e propor melhorias, né, para que a gente possa ampliar sempre a eficiência, né? A intenção é sempre criar paisagens de alto desempenho, né, desempenho ecológico nesse sentido. Mas é belíssimo, se você for ao parque, vale a pena um passeio. Confesso que não conheço. É belíssimo. Então a gente tem, por exemplo... Acho que eu tenho que andar mais, né? Eu não conheço Palmas, não conheço Piratininga. O parque de Piratininga. Palmas é desenho urbano, na verdade, né? Não é um parque, como sei, ela está dizendo. Mas eu tenho vontade de conhecer. Tem uma amiga que mora lá que adora. Ela gosta muito, Eu não conheço também. Mas você explica então o jardim de chuva, só ele existe... No fim, lá não foi executado o jardim de chuva, né? Mas foram executados os dispositivos. Mas aí a intenção, o mais importante é entender que esses sistemas, né, de drenagem e manejo de águas urbanas, eles mudam um pouco a lógica, né? Em vez de fazer a água subterrânea, como a gente faz hoje, né, que faz aqueles várias bocas de lobo, você vê a água some, você joga por tubulação rápido num rio que muitas vezes é retificado. A intenção é tentar voltar com aquela lógica que eu falei lá no início, de tentar ao máximo voltar perto da capacidade de infiltração das bacias hidrográficas pré-urbanização. Então a intenção é sempre você receber essas águas e infiltrar, segurar ela ao máximo a montante, porque diminui a velocidade dela para chegar no corpo hídrico, mitigando inclusive enchentes, né, por exemplo. Pontos de alagamento também, e ao mesmo tempo você recarrega o lençol, você filtra a água, né, também, filtra e infiltra, então você faz um manejo de qualidade. Se ela for rápida, ela vai com dejetos, ela vai arrastando e tal, né? Mais lentamente. Imagina, você tem um balde d'água, você joga 2 gotas de água suja, você sujou a água do balde, então o rio, por mais limpo que ele seja, por mais que você consiga resolver todas as questões de saneamento, ainda tem toda a questão da água que lava a cidade. Você imagina, lava, né? Os 10 primeiros minutos de chuva, ele lava a cidade e vem muito poluído, né? Então, a gente recebe essas águas e tem vários dispositivos de alagados construídos, né? Do tipo jardim filtrante, que recebem essas águas, filtram essas águas com plantas, né? São filtros de planta, e devolvem essas águas para a lagoa, né? Eu acho que a gente tem uma infraestrutura lá, né, do mestrado, a gente chegou a essa conclusão de que a gente tem uma infraestrutura que pode ser ampliada, né, hoje é pouca quantidade de água que passa pela área que a gente tem de jardins, a gente pode ampliar essa capacidade de filtragem dessas águas, ou seja, melhorar a qualidade da água na lagoa. Ao mesmo tempo, essas áreas de brejo, elas foram suprimidas na construção da cidade. Então, quando você tem a reconstrução de um ecossistema, é belíssimo, porque os pássaros voltaram todos, e aí lá são vários pássaros, né? Você tem o colhereiro rosa, que é belíssimo, né? A gente tem a garça azul, são muitos, você caminha e é revoada de pássaros, assim, voltam, lindo. Realmente, é lindo. É lindo, né? Bom, eu moro perto da Floresta da Tijuca, eu tenho, assim, o prazer de ser acordada domingo, às 8 da manhã, com a revoada, maritacas, araras, nossa, minha janela fica uma coisa, né? Fora os macaquinhos, a gente vive numa cidade que tem uma floresta dentro, então a gente é privilegiado. Eu também acordo com as maritacas, tem um tucano já de estimação que mora numa árvore. E é triste quando a gente vai ver, né, às vezes um terreno que começa vai sair uma construção, aí você começa a tirar, quando você vê, enfim, lá fora, embora aquela faunazinha que tinha ali naquele lugar, hein? Mas um comentário, desculpa, eu falo muito, né? Perdão, gente, professor é terrível. Mas a gente quer conhecer o assunto. Mas você falou da questão desse terreno, imagino que seja ali no Jardim Botânico, né? Foi interessante esses dias, num grupo de paisagistas, né? Daqui do Brasil, né? Postaram, né, a foto do terreno devastado, da Floresta da Floresta da Tijuca, né? Mata da Floresta. Ali, então, todo mundo chateado, né? Mata Atlântica, esse calor, não chove e tal, nananã, e a gente olhando aquilo tudo, eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, mas por que é mesmo que a gente está tão chateado? A gente construiu todo o resto desse jeito. E a própria floresta, ela já é reflorestada, né? Porque ela já foi fazenda de café, né? A Floresta da Tijuca. Mas assim, eu digo que no sentido de que tudo talvez um dia seja necessário, no tempo de hoje, repensar a forma como, inclusive, a gente faz a arquitetura. A partir de um conhecimento, de uma perspectiva, de um olhar da paisagem. Porque se isso não acontece, eu não sei onde nós vamos parar.
Não é? Porque hoje a gente se escandaliza racionalizar com isso. espaços, com certeza, essas questões de prédios de ocupação, vazia, enfim, né? Saber qual árvore tirar, porque até uma outra, por mais que você refloreste... ter a noção do que pode tirar e o que não dá para tirar, né? Porque... se a gente começar somente a querer construir cada vez mais e mais, é a selva de pedra, né, Carla? Sim, e acho que até mesmo do posicionamento de nós, seres humanos, perante a natureza, nessa nossa inter-relação, né? Menino, onde tivemos um barulho, meninas, faz parte. Eu queria que você me falasse um pouco de que forma, então, todo esse projeto, o paisagismo, a arquitetura da paisagem, o paisagismo ecológico pode ajudar essa nossa cidade e cidades, né, com relação ao que nós estamos vivenciando, os extremos climáticos, entendeu? Eu acho que os extremos climáticos, quando a gente fala em cidade construída, a gente vem logo à cabeça desabamentos e enchentes, né? Enfim. Então vamos lá, me dá assim um plano. Ela já falou tudo. Pois ela falou, mas ali está exclusivamente dentro de um parque. E numa cidade construída, onde a gente tem calçada e asfalto. Sim, tem pedra portuguesa, é ótimo, porque se você não cimentar... A pavimentação pode melhorar. A pavimentação tem que ser permeável, isso é básico. Tem muitas praças que o piso é de saibro, tem áreas de saibro. Se você botar saibro, a pedra portuguesa, sem cimento, como era aquela farofa mesmo, ela é permeável. Então, assim, procurar usar materiais que tenham permeabilidade no solo. É o mínimo. Até a gestão das águas, como ela também falou, né? Porque a gente tem ali, perto do Rio Maracanã, um rio assoreadíssimo, entendeu? E aí não tem jeito. Se você não cuidar daquilo que você já manipulou, já houve ação antrópica, já encaixotou o raio do rio, né? Que já não sei nem se a profundidade está adequada, enfim, né? Tudo cimentado. Como é que um rio vira um cano a céu aberto? Ele tem que se extravasar, né? Não, na verdade, agora existe até um movimento de voltar a você colocar a população para visualizar os rios, né? Não encobrir tanto, para poder as pessoas verem, né? Não sei como é que está isso. Esse encaixotamento mas... Eu acho que isso tudo faz parte, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente, vamos dizer assim, assumir que precisamos melhorar. Não dá mais para construir cidade aos moldes que construíam os gregos e romanos, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque, né, é isso. Gestão de água. Trator é progresso. Esse trator, né? anos 80. Se a gente for parar para pensar, todo o processo de arruamento das quadrículas, da gestão de água, de resíduo, enfim, precisamos melhorar, né? Então isso passa por um processo, eu acho, de conscientização, de reformulação dos cursos, para que as próximas gerações consigam... Isso tem que estar incorporado, né? É que nem a questão da acessibilidade também é uma questão muito recorrente. Poxa, a gente tem que ter uma cadeira para explicar para as pessoas que têm deficiência, ou até que não tenham deficiência, mas que são mais idosas e têm dificuldade de mobilidade, que precisam acessar os espaços, né? Parecia que tinha que ser natural esse entendimento, né? Sim. Conhecimento, né? Eu acho que falta um pouco de conhecimento das pessoas em relação à própria paisagem. Sim. E aí eu acho que dentro desse processo, né, eu brinco com os alunos assim, geralmente eu boto logo aquele quadro, imagina assim, estampado na cabeça de vocês, que a gente não tem essa figura aqui, aquele ciclo da água lá do ensino fundamental, né, aquela coisa da bacia hidrográfica, evapotranspiração, condensação, precipitação, percolação, infiltração. Quando a gente olha para aquilo e a gente começa a olhar o que a cidade impacta no ciclo da água, você vai olhar que tudo. A gente impacta na evapotranspiração, por impactar na evapotranspiração e na transpiração, a gente impacta na precipitação, a gente impacta na percolação e na infiltração. Sim. Então, se nós não conseguimos respeitar dentro do nosso planeta o ciclo maior regente, que é de água, que sem água ninguém vive, eu não sei o que nós estamos fazendo, sinceramente. Então, fica o alerta aí, né, gente? A água fundamental. Sim. E, enfim, faz parte do nosso trabalho, sim, a gente
dar esse alerta. E esse processo de renaturalização, né, das cidades, eu acho que ele é um processo urgente, né, quando você traz essa questão dos rios, né, então eu acho que a gente, se a partir do momento que a gente olha que a gente tem que melhorar, a gente volta a olhar para a paisagem, compreende os olhares, as dinâmicas da paisagem, e a partir das dinâmicas da paisagem, a gente tem que olhar quais são aqueles sistemas ou aqueles fluxos essenciais para a vitalidade dos ecossistemas, porque sem os serviços ecossistêmicos também nós não vivemos, né? Então, a partir daí, uma remodelação de cidade. Em vários países mudar as caixinhas pensantes dos governantes, os votantes. Os votantes, enfim, certamente. Os votantes. Meninas, precisamos ir encerrando porque esse programa ele tem um tempo curto, a gente fica, né, às vezes querendo... É bom que fique com gostinho de quero mais, graças a Deus as minhas convidadas sempre me deixam assim. Eu vou só encerrar lembrando que a Anelise também, ela me larga um pouco a paisagismo e de vez em quando ela cai como artista plástica, ela é uma artista de mão cheia também, ela faz instalações, eu acho que remete a um pouco também de natureza. Não, eu trabalho na arte, eu não trabalho com a paisagem com plantas, né? Mas eu trabalho com a natureza da psique, que eu acho que é tão importante. Acho que tem tudo a ver, conversa com o seu trabalho. Tudo tem conexão, porque eu acho que você também como é que se diz, curar essa natureza da psique que é tão oprimida, você oprimir a alma e a psique das pessoas, você curando isso, você também lida com a questão, está ligado completamente à questão da natureza. Eu vejo nas suas obras, eu fui nas exposições dela, eu vejo ali também, parece uma árvore, alguma coisa, mas ela faz com um véu, enfim. Parabéns para as meninas, eu quero agora saber, são todas de meninas, né? Porque eu também sou as meninas. Claro, somos meninas. Querem falar alguma coisa? Pode fazer o seu encerramento. Começa com a Anelise, para encerrar com a Raquel. Nem sei o que eu vou dizer, gente. Sou muito... Encerra você. Não, imagina. Eu fiquei curiosa de conhecer seu trabalho. Não, mas isso aí, é outro lado dela que eu não podia deixar aqui sem falar. Não, assim, para encerrar, eu acho que as pessoas têm que melhorar o ensino da arquitetura nessa questão da paisagem. Eu acho isso importantíssimo para as futuras gerações, né? Enfim, é o que eu tenho a dizer. Eu quero agradecer, né? Eu acho que é muito legal a gente poder falar sobre tudo isso e dizer também, eu acho que o caminho é esse que eu vejo, assim, né? Da gente se colocar num lugar de aprender com a paisagem, né? E não só da gente fazer análises e achar que sabe o que é para fazer, sem considerar o todo, né? Acho que a gente tem soluções hoje, soluções simples para questões complexas, né? E talvez as coisas não sejam tão simples assim. É isso aí, esse foi mais um programa Vozes Urbanas. Obrigada. Até logo.